Oi gente, tudo bem? Meu nome é Tainara e hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de progressão aritmética. Vamos lá? Bom, então na aula sobre progressão aritmética de hoje, nós vamos ver algumas propriedades da PA. A primeira nos diz o seguinte: o termo do meio é a média aritmética dos extremos. Ou seja, se nós temos aqui, por exemplo, uma PA ABC, e eu faço a média aritmética dos extremos, ou seja, pego A, somo com B e divido por 2, somo com C, aliás, e divido por 2, eu vou obter aqui o termo do meio. Um exemplo na prática seria o seguinte: uma PA que tem termos 1, 5, 9, 13 e 17. Se eu pego os termos dos extremos, então aqui o termo 1 e o termo 17, e somo, então 1 mais 17, somo e divido por 2, ou seja, faço a média aritmética, eu tenho 18 dividido por 2, que dá 9, ou seja, exatamente aqui o nosso termo do meio, ok? Vamos apagar aqui para a gente conhecer a segunda propriedade, que diz o seguinte: a soma de uma PA de 3 termos é 3 vezes o termo do meio. Então, aqui, se a gente tem uma PA de 3 termos, né? O termo do meio é o x, o termo anterior é o x menos a razão, e o termo posterior é o x mais a razão. Se eu somo esses 3 termos, eu tenho x menos r mais x mais r. Isso aqui nos dá 3x. Então, por exemplo, se a gente tem a PA 2, 4 e 6. Quando a gente soma 2 mais 4 mais 6, isso aqui dá 2 mais 4, 6, 6 mais 6, 12. Ou seja, é a mesma coisa da gente pegar 3 vezes o termo do meio, que é 3 vezes 4, que também dá 12, ok? A gente vai apagar aqui para a gente conseguir a terceira propriedade, terceira e última, que diz: a soma dos termos equidistantes de uma PA sempre resulta em uma mesma constante. Então, o que significa isso? Se eu tenho, por exemplo, aqui a PA 1, 3, 5, 7, 9 e 11, por exemplo. O que são os termos equidistantes? São os termos que têm a mesma distância entre eles. Então, aqui, por exemplo, o termo 1 e 11 são equidistantes. O termo 3 e 9 são equidistantes. E o termo 5 e 7 também são equidistantes. E a soma deles dá a mesma coisa. Então, aqui, por exemplo, 1 mais 11 dá 12. 3 mais 9 também dá 12. E 5 mais 7 também vai dar 12. Ou seja, a soma dos termos equidistantes sempre resulta em uma mesma constante. Nesse caso aqui, a nossa constante é o número 12. Então, vamos fazer alguns exemplos para a gente conseguir fixar essas ideias. Exemplo número 1. Ache a razão da PA x, 2x mais 5, 31. A gente viu aqui nas propriedades que o termo do meio é a média aritmética dos extremos. Ou seja, se a gente pegar x mais 31 dividido por 2, são os termos aqui dos extremos, nós temos que ter 2x mais 5. E aí é só a gente resolver essa equaçãozinha. Então, aqui vai ficar x mais 31, passo esse 2 aqui multiplicando. Então, igual a 2 vezes 2x
mais 5. X mais 31 vai ser igual a, faço o chuveirinho com 2. Então, 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes mais 5, mais 10. Agora, a gente deixa letrinhas de um lado, números do outro. Então, fica x menos 4x igual a 10 menos 31. O que eu fiz? Peguei o 4x e joguei para lá com o sinal contrário. E peguei o 31 e joguei para lá com o sinal contrário. Aqui, vamos passar aqui para o ladinho. Nós temos x menos 4x. X menos 4x dá menos 3x. 10 menos 31 dá menos 21. Como eu tenho negativo dos dois lados, multiplico por menos 1 ou simplesmente corto esses negativos. Então, fica com 3x igual a 21. X, então, vai ser 21 dividido por 3, que dá 7. Achei que x é igual a 7. Mas o exemplo, ele não está pedindo o valor de x, ele está pedindo a razão. O que a gente tem que fazer, então? Constrói a PA. Então, o primeiro termo é x, ou seja, o primeiro termo é 7. O segundo termo é 2x mais 5. 2 vezes 7 dá 14. 14 mais 5 vai dar 19. Então, o segundo termo é 19. E o terceiro termo já está ali, 31. A razão, então, é o quê? A razão é dada pelo termo subtraído do termo anterior. Então, 19 menos 7. Razão, então, 19 menos 7 dá 12. Assim como 31 menos 19 também é 12. Achamos, então, a razão que a questão pediu. Beleza, gente? Segundo exemplo. Uma PA possui 3 termos. Sabendo que a soma dos termos é igual a 60 e a razão é 8, determine todos os termos dessa PA. Temos aqui, então, uma PA de 3 termos. Ou seja, uma PA que tem aqui o primeiro termo sendo x menos a razão, o segundo termo sendo x e o terceiro sendo x mais a razão. Ele falou que a soma dos termos é igual a 60, mas a gente sabe que a soma dos termos de uma PA que tem somente 3 termos é 3 vezes o termo do meio. Então, 3 vezes x tem que dar 60. X, então, vai ser 60 dividido por 3, que dá 20. Descobrimos que x é 20. Ele nos deu a razão, disse que a razão é 8. Ou seja, teremos 20 menos 8, 20 e 20 mais 8. 20 menos 8 dá 12. O segundo termo é 20 e o terceiro, 20 mais 8, que dá 28. Achamos aqui a PA que ele nos pediu, ok? Por último, terceiro exemplo. Uma empresa vendeu 2.000 em janeiro, 3.000 em fevereiro e seguindo essa mesma sequência até dezembro, em que vendeu 13.000. Determine a soma dos meses de outubro e março. Então, aqui nós temos uma PA, que é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ele falou que em janeiro vendeu 2.000, fevereiro vendeu 3.000 e assim sucessivamente até chegar em dezembro que vendeu 13.000. Vamos lá. Janeiro, se a gente analisar, é equidistante de dezembro. Fevereiro é equidistante de novembro. E março é equidistante de outubro. Então,
a soma de outubro e março tem que ser a mesma coisa que a soma de fevereiro e novembro ou a soma de janeiro e dezembro. Então, a gente não precisa calcular o que ele vendeu em março e depois o que ele vendeu em outubro e somar. A gente pode somar janeiro, que foi 2.000, com dezembro, que foi 13.000. Resultando, então, em 15.000. Então, essa foi a nossa aulinha. Espero que tenha ficado claro, que todos vocês tenham entendido. E eu espero vocês na nossa próxima aula, que é uma aulinha de exercícios sobre esse mesmo conteúdo, tá bom? Tchau, tchau!